Basilicata foi criada em 1914, e o fundador dela foi o senhor Filippo Sanfilippo. Era um italiano calabrês do sul da Itália. E ele montou a padaria e fabricava o pão que era feito na Europa, principalmente no sul da Europa, não só na Itália, que era o falado pão caseiro. Caseiro por quê? As famílias no sul da Itália, todas elas tinham um forno, e naquele forno eles faziam o pão, assava o frango, assava a carne, a galinha, as batatas, tudo forno a lenha. E o pão era feito uma vez cada 15 dias. Se fazia uma fornada de pão e guardava, esse pão durava uns 15 dias, mais ou menos, né? E o senhor Sanfilippo, ele falou assim, bom, agora o Bexiga já tem muita gente que não é da região e está faltando padaria aqui, tem uma ou duas. Eu vou fazer uma padaria do jeito que eu fazia o pão na Itália, né? E fez a Basilicata em 1914. Depois de uns anos, acredito que uns 3, 4 anos, ele vendeu essa padaria, a Basilicata, para um outro italiano, também do sul da Itália, chamado Filippo Ponzio. E meu pai, nessa ocasião, ainda se encontrava na Itália e tinha ido servir o exército italiano na Líbia, que era a possessão italiana. Depois que meu pai serviu o exército na Itália, meu avô, que não tinha nenhum relacionamento com padaria, meu avô era ferreiro, Mastro Ticcio, ele era chamado. Mastro porque ele era bom, era um maestro no que ele fazia. O que é que ele fazia? Ferramentas. Ele fazia ferramentas. E meu pai, de moleque, trabalhava com ele na forja. Meu avô morreu muito moço, morreu com 40 anos. E meu pai era o mais velho dos filhos. Ele tinha mais um irmão, o Antônio, e tinha a Alfonsa e tinha a Terezinha. E minha avó ficou com esses 4 filhos. Na ocasião, a Itália também, principalmente o sul, a região deles, era uma região muito pobre. A gente pode equiparar aquela região e a pobreza ao que era a pobreza que tinha no Nordeste, né? Antigamente e ainda tem, né? E na Itália a mesma coisa, só que lá é no sul, né? Pobreza é no sul. E aqui no Brasil é
no norte, nordeste, né, que ainda não teve um impulso muito grande. Voltando ao meu pai, com 14 anos, minha avó não tinha condição de sustentar os 4 filhos sozinha. E o irmão do meu avô, que chamava-se Nicola, ofereceu-se para minha avó de continuar a criar o meu pai na cidade dela, que chamava-se Guardavale. Meu pai estava na região da Basilicata, a região quer dizer o estado da Basilicata, e o irmão dele estava na Calábria, que era Guardavale. E meu pai ficou com o meu tio-avô durante os anos até ele atingir a idade de servir o exército. Ele fez o exército lá na Líbia. Quando voltou, ele falou para a mãe dele: mãe, a gente precisa dar um jeito e eu vou sair daqui da Itália, vou para a América, vou para o Brasil. Em 1924 ou 25, não tenho certeza, mas foi mais ou menos essa data que ele veio para o Brasil trabalhar, procurar um emprego, ver o que ele podia fazer. Ele era bom no trabalho, era bom, sempre foi um trabalhador mesmo. Começou aqui no Brasil acendedor de lampião. Era uma profissão. Em São Paulo era lampião a gás, não era elétrico, né? E ele era acendedor de lampião. Trabalhou pouco nisso, ele... Aqui, o Bexiga, sempre no Bexiga. O Bexiga era uma segunda Itália. O Bexiga era uma segunda Itália, só tinha italiano, não se falava português. Tinha muito aqui, era italiano, boa parte de espanhol e português. E muito negro também. A expressão certa é negro que fala hoje, não é? Se falar outra palavra, o negro tinha que aprender italiano, senão ele não conversava. É verdade, os negros falavam italiano, você acredita? Eu sou testemunha. Vi aqueles velhinhos, ainda quando era moleque, né? O ano que vem faço 80 anos. Quando era moleque, eu era muito amigo desse pessoal todo, dos negros aqui do Bexiga, o pessoal do Vai-Vai. E o pessoal era obrigado a aprender. Falava italiano, os negros falavam italiano. E porque, caramba, só tem italiano, eu tenho que me virar, tenho que aprender italiano, além do português, né? E com o conhecimento dos italianos, um dos amigos do meu pai, que agora eu não lembro o nome, mas vou lembrar, trabalhava de padeiro aqui na padaria Basilicata, aqui na 13 de Maio. Temos até a planta original da padaria Basilicata. Acho que você nunca viu isso. Depois de acendedor de lampião, ele foi o quê? Guarda civil.
a segurança naquela época era dada por guarda civil, não tinha polícia militar. E a maioria dos guardas civis eram o quê? Russo, português, espanhol, italiano. É verdade. E meu pai foi guarda civil. E ele trabalhou como guarda civil uns 2 anos, não tenho certeza. E esse amigo dele, que trabalhava na padaria Basilicata, falou: você não quer vir trabalhar aqui na padaria? Então meu pai, o contato que ele teve com a padaria foi esse. Primeiro ele comprava o pão do Filippo Ponzio, e revendia, punha na carroça e ia pela cidade de Vila Mariana, Lapa. Ele tinha a clientela dele. Cada dia ia num bairro. E foi assim que ele foi acumulando um dinheirinho, foi gostando. E o dinheiro que ele ganhava, primeiro dinheiro consistente que ele teve, o que é que ele fez? Ele mandou comprar, a minha avó comprar casa onde ela estava, na Itália, que não era da nossa família. Meu pai mandou comprar para ela ficar lá, com os filhos lá, com os outros irmãos. A preocupação do meu pai era com a mãe, com os irmãos, com a família. Era muito preocupado com isso. Bem, depois de um certo tempo, o proprietário da padaria ofereceu para o meu pai, quis vender a padaria, ofereceu para o meu pai, se meu pai não gostaria de comprar. Meu pai falou: mas como comprar? Não tenho dinheiro. Naquela época, tinha gente que emprestava dinheiro e tinha uma pessoa que meu pai entregava o pão, que gostava muito do meu pai e era uma pessoa que tinha, como se diz, um bom lastro, né? Tinha um pouco de dinheiro. E meu pai conversando com ele, né? Chamava-se Júlio Parente. O pessoal chamava ele de Dom Júlio Parente. Era um homem muito bom e gostava do meu pai. Meu pai falou: o proprietário quer vender a padaria, gostaria de comprar, tal, e não tenho dinheiro. O Júlio Parente falou: Domênico, compra, que o dinheiro eu te arrumo. E dito feito, meu pai foi lá, comprou, Dom Júlio Parente financiou. Meu pai falou: vou pagar para o senhor todo mês. Pode estar certo. Meu pai contava, às vezes a coisa ficava difícil, eu ia lá e falava para ele: Dom Júlio, esse mês não vai dar para pagar. Não deu isso aqui. Ele disse: fica sossegado, vai trabalhar. E foi assim que meu pai conseguiu comprar a padaria, que deve ter sido mais ou menos em 1928, 29, mais ou menos. O meu pai era um cara durão, rapaz.
Ele não era fácil. Dinheiro com ele. Ele dava R$ 500 por semana, 50 centavos, para ir no cinema. O desejo do pessoal antigo que estava na luta daqui era o quê? A educação dos filhos. Queria que os filhos todos fossem doutor. Por isso que ele falou assim, dinheiro, você só vai ter os 50 centavos para ir no cinema de domingo. O cinema começava às 13h e até às 6h. Passava seriado, desenho, noticiário geral, depois 2 filmes e um seriado. Você ficava 6 horas dentro do cinema. Era uma festa, tudo bem. O bairro todo era uma festa, a gente tinha espaço para tudo agora, né? Naquela época, agora mudou bastante, né? E ele queria que todos os filhos fossem doutor. A paixão do imigrante não, que meu pai não foi imigrante. Imigrante é aquele que vinha, que o governo financiava. Meu pai veio com o dinheiro do bolso que ele ganhou no exército, né? Então, o desejo dele era que os filhos fossem formados doutores e tal. E eu, dos filhos, dos 3, fui o único que não me formei. Eu era meio fraco, muito fraco. Não gostava de estudar. Eu gostava de jogar futebol, estava toda hora na rua jogando futebol. E me fez estudar piano. Estudei piano 7 anos com a filha do antigo dono, seu Pôncio, chamava-se Dona Maria Pôncio. E aí foi passando, meu pai me colocou nos melhores colégios. Eu fui semi-interno no Colégio São Bento, na ocasião. Estudei no Colégio Pais Leme, mas não dava certo. Fiz 1 ano do curso clássico, aí fui chamado para servir o Exército. E fui servir 1 ano de Exército na Polícia do Exército, na rua Abili Soares. Conhece? Aqui no Paraíso. Ali era o nosso quartel. Saindo do Exército, meu pai falou, eu falei, pai, eu não vou estudar mais. Não quero saber mais de estudo, né? Com 18 anos, ia ficar muito atrasado, tinha que fazer mais 2 anos do curso clássico para prestar exame na faculdade. Não, eu vou trabalhar. Falou faz o seguinte, então você vai trabalhar comigo na padaria. Trabalhar na padaria, sabe o que é? Levantar às 3h30 da manhã, todos os dias, de segunda a segunda. Não tem sábado, domingo e feriado. Falei, vamos lá. Aí, nesse ínterim todo, meu pai chamou o filho do tio que, depois que meu avô morreu, né, levou para a casa dele. E meu pai ficou, acho que uns 3, 4 anos lá no sul da Itália. Meu pai chegou
e chamou o filho do tio Nicola, para vir aqui para o Brasil. E foi morar conosco na nossa casa. Ele, a esposa, Salvador Lorente e a Lilina foram morar na nossa casa durante uns par de anos. E foi trabalhar com meu pai também. Você vem trabalhar, porque naquela época o governo exigia que se fizesse uma carta de chamada garantido para quem você trouxesse casa, trabalho, casa e trabalho. Meu pai, todo mundo fazia isso. E meu pai não fez só para os parentes. Meu pai fez para muita gente da cidade dele. Pedir a carta de chamada e avaliação do meu pai, né, para poder vir para o Brasil. Ele ajudou muita gente a vir para o Brasil. A maioria que ele chamou veio, trabalhou com ele e fizeram sucesso aqui no Brasil. E o meu tio Salvador também, um trabalhador extraordinário, começou também a trabalhar, comprou também uma carroça, um cavalo, entregava pão, fez freguesia. Foi crescendo, até meu pai falou, olha, agora você vai ser meu sócio aqui na padaria. O Salvador ficou sendo sócio do meu pai. Aí meu pai chamou quem? Um sobrinho dele. Fez a mesma coisa. Fez eles trabalharem na padaria. Foi crescendo, trabalhando, ganhando. Fez ele sócio também da padaria. E eu, depois de servir o exército, meu pai falou, bom, você vai trabalhar, não vai estudar, mas então você vai trabalhar lá na padaria comigo. E era duro. Mas eu enfrentei, eu trabalhava bem, modesta parte, eu tratava bem a clientela, a padaria, cada vez mais crescendo, foi pegando o gosto. Só que meu pai, depois de uns 2 anos, ele nunca se tocou. Falei, ô pai, como é que é? Vou continuar ganhando salário mínimo aqui? Ele falou, por quê? Porque estou fazendo um puto esforço. Estou trabalhando com vontade mesmo. A padaria está crescendo, está pegando cada vez mais. E ninguém aqui fala de... O senhor podia oferecer uma parte da sociedade para mim também. Vou pensar. Vou falar com o meu sócio. Era duro esse homem, era duro. Aí falou com os sócios entraram de acordo, estabeleceram um preço e eu não tinha dinheiro. Eu também fui pagando, não sei, acho que durante 2, 3 anos, fui pagando com o que eu recebia da padaria. E aí eu me tornei sócio, acho que foi em 1962, 63. Olha, a gente começou a ter muita freguesia de fora, né? São Paulo foi crescendo, então começou carro
E o cara comprava carro, os fregueses antigos do meu pai vinham buscar pão aqui de carro na padaria. A Rua 13 de Maio era uma rua muito importante, era uma passagem do centro para o Paraíso, tinha a Brigadeiro Luiz Antônio e a Rua 13 de Maio, e tinha muito movimento. E a freguesia parava de carro lá, comprava, e a gente começou a comprar uns produtos mais sofisticados e conseguimos também clientela mais sofisticada, porque o Bexiga era uma clientela boa, né? A gente vendia muito pão para a clientela nossa do Bexiga, mas a gente queria incrementar mais, ganhar mais. Então começamos a pôr mais mercadorias lá e foi crescendo, e se tornou um armazém assim um pouco apertado. Hoje já não é mais assim, mas vamos falar por que essas homenagens que fizeram para mim? Nunca foi pedido para ninguém fazerem as homenagens que foram feitas ao meu pai. Aliás, quem pediu o título de cidadão paulistano para o meu pai foi um Nicei, Celso Matsuda. O presidente é o João Brasil Vita. Meu pai aqui é na Câmara Municipal. Então, não foi nenhum descendente de italiano, foi um japonês que pediu que desse o título para o meu pai, um de origem japonesa, que eu agradeço até hoje muito ele, muito boa gente. E o Brasil Vita era o presidente da Câmara Municipal, né? Muita gente conhecia ele e gostava muito dele, porque ele era uma pessoa muito simples, ajudava todo mundo. A paixão dele era o trabalho. Ele falava para mim: você adora o Palmeiras, né? Gosta do futebol, gosta de jogar futebol. Eu sabe que eu adoro levantar às 3:30 da manhã e ir lá para a padaria. O dia que eu não vou. E ele nunca deixou de ir. Trabalhador espetacular. E era um exemplo, né? Integridade, honestidade. Bom, esse escritório é escritório da minha filha, né? Eu fico mais aqui. Lá eu sou sócio, mas não administro e nem gerencio. Dou algum palpite. Quem faz tudo lá são meus primos sobrinhos, entendeu? São meus primos sobrinhos que são uma outra geração, que são filhos dos meus sócios que faleceram. Era médico, outro engenheiro, outro administrador, né? Eles que tocam são 4 sócios e são os filhos dos meus sócios, do Salvador e do Titilo, que era outro sócio. Quer dizer, dos 4, nós éramos em 4 sócios. O único que está vivo sou eu, os outros já. E hoje é a geração dos filhos desses meus sócios que administram e gerenciam. Mas eu estou todo dia aí. Não trabalho. Trabalhei bastante. Eu digo às vezes que eu nasci em cima de um saco de farinha, porque eu desde moleque, meu passatempo era a padaria. A gente gosta, né, de preservar, né?
Tanto é que o bairro aqui é preservado, é tombado, né, com Defate, pela Compresp. Você não pode mexer em nada na frente e tal. Então, as coisas antigas ficam assim, enraizado, nossa, a lembrança, né? Olha, quando nós resolvemos de fazer essa mudança, que a mudança é de uma porta para outra, não é que mudamos de um lado para o outro, ou mais distante. Não, é de uma porta para outra. Só que o espaço era muito acanhado para você trabalhar, para você servir a clientela e para a clientela também. Era muito acanhado. Principalmente nos fins de semana, que lotava, ficava gente na calçada, esperando para entrar, que não tinha espaço. Então, a gente resolveu de ampliar e aproveitar também, vamos fazer um restaurante assim. E no mesmo espaço, embaixo ficou amplo, nós tínhamos 50 metros lá, agora deve ter uns 120, por exemplo, ficou bem grande. Mesmo assim, graças a Deus, fica cheio. E o restaurante tem uma escada, você sai da loja, sobe a escada e tem um elevador também. Quem não quer subir, tem um elevador. No primeiro andar tem o restaurante. E, graças a Deus, está fazendo fila nos dois, na padaria e no restaurante. Espero que continue, né? Que a mensagem que eu já deixei para minha família e para os amigos também. Por quê? Toda minha família sabe o meu comportamento e minhas virtudes e meus defeitos. Sempre trabalhei pensando na família. Cópia do meu pai. Meu trabalho foi sempre em função das minhas filhas e da minha mulher. E meu pai não me fez um doutor, mas eu fiz as 3 filhas doutoras. E a mensagem que eu digo em primeiro lugar, é a família. E o trabalho, né? E o trabalho é um grande exemplo para todos. Com o trabalho, a gente chega lá. Aonde você imagina, puta, eu queria fazer isso, queria fazer aquela viagem, queria comprar aquela Mercedes. Eu de moleque. Olha, tudo que eu pensei, eu cheguei. Comprei Mercedes, dei conforto para minhas filhas, dei, primeiro de tudo, a educação. E os meus amigos sabem disso e me elogiam também. Olha, elogiar a si próprio, né? E eu também não sou uma pessoa fácil de se aturar. A minha origem é calabresa, né? Por parte de pai. Por parte de mãe, a minha origem é lituana. Então, no meu sangue corre aqueles 5 minutos sabe, que apaga, você não tem que falar, abre, fala e xinga.
Depois entra a parte da minha mãe, que era Lituânia, que era do Báltico, né? Aquele pessoal mais frio e mais consciencioso, analisa, fala baixo, analisa depois. Então, eu tenho muito do meu pai, que meu pai também, quando estourava. E o chefe de cozinha do restaurante é o filho de um sócio que é formado em gastronomia e ficou 2 anos na Europa trabalhando. E fora o conhecimento que ele tem da avó, né? Da cozinha da avó italiana. Bom, a cultura da família é o sul da Itália, né? A gente faz um preparo bem sul da Itália mesmo, um cardápio bem focado na região da família. Pratos clássicos, digamos assim. Bem específico da região mesmo, nada como se encontra por aí. É uma pegada diferente, é um conceito novo que a gente está querendo trazer para o pessoal. Legal. E a gente trabalha muito com massas, carnes e acompanhamentos, que são pratos que a gente encontra no dia a dia da família, da nossa família, da nossa região, lá na Itália. Bom, a gente trabalha, o mais pedido num restaurante italiano sempre são as massas, né? Mas a gente trabalha com bastante carne também. Tanto que a gente tenta trazer para o pessoal uma coisa nova, que é bem preconceituosa aos olhares dos outros, mas pra gente é muito bom, que é o fígado de boi. A gente faz um prato que chama ghimirella, que sai muito. É um fígado de boi envolto numa renda suína, que é um tecido gorduroso do porco que tem, e, grelhado fica maravilhoso. Esse é um dos pratos que sai bastante, além das massas. A gente tem um fusilli bem artesanal, feito por nós, um molho de tomate fresco também, feito todos os dias antes do serviço, para trazer uma qualidade bem bacana pro pessoal. O preparo normalmente é o nosso segredo, né? O segredo da cozinha. Mas não tem nada de bicho de 7 cabeças, é tudo muito simples. É trabalhar com produto fresco da melhor forma possível, respeitando aquele produto que você tem. Não adianta você pegar um produto de primeira linha e não saber trabalhar ele legal, não saber preparar ele para servir legal. Você pode até pegar um produto de primeira linha, mas se você não souber preparar, o prato não fica legal. Então a gente tem um cuidado em manipular ele, em trabalhar da melhor forma possível. O segredo, assim, a gente não tem muito segredo. É uma gastronomia muito simples, assim, muito leve, muito saborosa. Então a gente trabalhando com a melhor matéria-prima, o resto fica fácil.